Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Sim, nós queremos glorificar o teu nome, tu que estás acima de todas as forças, tu que estás acima de todos os poderes. Nós te damos honra, te damos glória, ó Pai. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito, vai fazer. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, queremos render-te graças, porque a ti pertence toda glória, sim, a ti pertence toda honra, em nome de Jesus Cristo, de agora e para sempre. Amém e amém e amém. Ok, queridos irmãos, graças a Deus, eu sei que todos estavam à espera deste momento, que é um momento muito importante da palavra de Deus. Prepara, sim, prepara. Eu vou dar continuidade nesta noite sobre o estudo que comecei já há 2 semanas atrás, sobre a oração intercessora. É muito importante ensinar assuntos como esses nesses últimos dias, onde os desafios, na verdade, para a igreja são maiores. Quando falo de desafio para a igreja, quem é a igreja? A igreja somos nós, as pessoas. Com a proliferação de tanta coisa no mundo hoje, estamos a falar da internet, dos divertimentos, de muitas outras coisas que vem a acontecer no mundo hoje. De acordo com as profecias bíblicas, a ciência se multiplicará, mas também a iniquidade se multiplicará. Mas eu quero lembrar uma coisa: onde abunda o pecado, a graça vai superabundar. Então, no mundo de crises que nós vivemos, vivendo hoje num mundo de crises, há uma necessidade muito grande de ensinar assuntos como este, a oração intercessora. Por quê? Na verdade, com toda essa proliferação de coisas como divertimentos, muito pecado, muita iniquidade nesses últimos dias. Então, sem dúvida nenhuma, estaremos a viver num tempo em que nós vamos ter que falar a mesma coisa que Paulo falou. Demas me apartou. Isso é muita gente se apartando, se desviando, saindo do aprisco para fora. Então, é necessário que haja um despertamento muito grande, que cada pessoa, na verdade, seja levantado como intercessor. Isso é muito importante. Então, vamos falar sobre a oração intercessora. Na verdade, é a continuidade do estudo que eu já comecei há 2 semanas atrás a ensinar. Então, se você quiser compreender mais coisas, visite a nossa página de Peniel TVI. O estudo está lá. Então, esta é a oração intercessora número 2. Então, falando sobre isso, só gostaria de lembrar os irmãos. Eu falei sobre... Antes de falar sobre a oração intercessora, é muito importante falarmos sobre intercessor. Intercessor é uma pessoa, aquele que foi chamado a orar. Esse aqui é intercessor. Então, a oração intercessora é aquela oração que o intercessor faz. Então, falar do intercessor, há 2 semanas atrás eu falei aqui, todos nós podemos interceder sem ter o chamado como ministério. Em outra palavra, não são todas as pessoas que têm um ministério de intercessão nos seus ombros. Isso é, que não são todos que foram chamados para o ministério da intercessão. Aqueles que foram chamados para assumir esse ministério. Eu estou a falar do ministério nos ombros daqueles que foram chamados. Mas todos nós podemos interceder mesmo sem fazer parte do ministério da intercessão. Preste atenção que isso é muito importante. Algumas pessoas podem até fazer pergunta, mas será que intercessão é ministério? Será que isso aparece na Bíblia, a intercessão como ministério? Muita gente pode fazer perguntas como estas, mas deixa eu falar para vocês que é um chamado. Se é um chamado, é um ministério. O que significa ministério, na verdade? Muita gente pensa que ministério é igreja. Não, ministério não é igreja. Ministério é um ofício que Deus dá às pessoas. Isto é, as pessoas que são dadas esse ofício, eles fazem o ministério. A palavra ministério vem da palavra trabalho. Se algumas pessoas não sabiam disso, fique sabendo que a palavra ministério
vem da palavra trabalho. Por exemplo, essa palavra ministério é uma palavra muito antiga. Muito. Essa palavra não é uma palavra nova. Essa palavra é antiga. Essa palavra é antiga. A ideia da palavra ministério, no tempo antigo, ela vinha do trabalho, quer dizer, do remador do barco. Imagina, os barcos no passado não tinham motores. Levavam velas em cima, mas muitas das vezes levavam remos também, de parte de baixo. E muitas pessoas eram colocados debaixo, da parte de baixo dos barcos, e eles remavam. Então, aqueles remadores eram chamados ministros, pessoas que exerciam um certo tipo de trabalho. Então, quando falamos de ministério, estamos a falar de trabalho. Então, para muitos ministérios, é a igreja. Não, é o ofício dado a cada pessoa, o trabalho incumbido por Deus para ser exercido. Em outra palavra, nós recebemos essa responsabilidade. É por isso que aquilo que a gente faz, isso é ministério, isso é um trabalho. Então, as pessoas só falam dos 5 ministérios que Paulo fala no livro de Efésios. Mas não, é que, na verdade, cada parte do corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo, que age, movimenta, e nós como membros, somos ministros. Isso é muito importante entender isso. Então, o que nós fazemos? Nós exercemos o ministério. Então, a igreja é composta por muitos membros. Então, olhar para a intercessão, muitos podem até perguntar, mas a intercessão é ministério? E se orar, na verdade, faz parte de um trabalho como ofício dado por Deus, então é ministério. Vamos ler, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo 22, no versículo 30. Vamos ler as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 22, no versículo 30. Ezequiel 22, no versículo 30. Vamos lá ler, queridos irmãos. Ok, preciso pegar uma outra Bíblia. Ezequiel, capítulo 22, no versículo 30. Eu vou ler aqui uma versão muito boa. Ezequiel, capítulo 22, no versículo 30. Diz assim a Bíblia: procurei alguém que reconstruísse o muro, que guarde a terra, que se pusesse na brecha para que eu não destruísse, mas não encontrei ninguém. Então, Deus diz assim: eu procurei alguém que reconstruísse o muro, ou que estivesse na brecha, que guarde a terra, que se pusesse na brecha para que eu não destruísse, mas não encontrei ninguém. Vamos ler numa outra versão. Vou agora pegar uma outra versão aqui, só para ajudar os irmãos a entender melhor. Louvado seja Deus. Ezequiel, capítulo 22. Vamos ler no versículo 30. Diz assim a Bíblia, 22, 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro. Olha só para esta versão. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse, porém ninguém achei. Diz a Bíblia: eu estou à procura. Eu estou à procura e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse, porém ninguém achei. Deus está à procura. Na verdade, a quem Deus está à procura? De uma pessoa que pode dizer o sim. Deus está à procura, na verdade, de intercessores.
intercessores, pessoas que podem estar na brecha, que podem interceder diante de Deus pelos homens, para que Deus não venha destruir a terra. Deus está à procura de alguém para orar. Deus está à procura de alguém para estar na brecha. Então, se Deus está à procura, Ele está à procura de alguém que vai ter que assumir este ofício, alguém que vai ter que orar. Veja só o que está escrito no livro de Jó, capítulo 16, no versículo 20. Vamos ler, por favor, o livro de Jó. O livro de Jó, capítulo 16, no versículo 20. Diz assim a Bíblia: os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo. Veja só, Jó está à procura aqui de um intercessor, alguém que se ponha de joelho perante Deus, intercedendo pela vida dele. Então preste atenção. Falar de oração intercessora, mas antes disso, eu disse que vou falar sobre intercessor. Quem é intercessor? É aquele que Deus chama para estar na brecha, para orar. Presta atenção, para orar. Deus diz assim: eu procurei, mas não achei. Isso me entristece bastante. Para dizer que não existem pessoas que podem dizer sim. Porque, na verdade, quando alguém te chama, deve haver uma resposta. O seu sim é uma resposta. A sua disponibilidade de assumir esta responsabilidade. Intercessão como ofício. Agora, escuta uma coisa. Não são todos que, na verdade, carregam o ministério de intercessão sobre os seus ombros. Isto é, quando falo de uma pessoa que carrega o ministério de intercessão para os seus ombros, aliás, quando falo de pessoas que carregam o ministério de intercessão nos seus ombros, estou a falar de pessoas que foram chamados e cuja responsabilidade é orar, é seu trabalho, é estar constantemente na brecha e assumir essa responsabilidade. É isso que você foi chamado para fazer. Então, se você olhar para os 5 ministérios, a Bíblia fala de apóstolo, um chamado para o apostolado, a Bíblia fala sobre o ministério profético, chamado para ser profeta, a Bíblia fala sobre o ministério evangelístico, que é chamado para ser evangelista, o ministério pastoral, chamado para ser pastor, e mestre, chamado para ser mestre. Então, se você for a ver, essa palavra ministério significa trabalho. Mas se você olhar para o corpo de Cristo, que é a igreja, nós como membros, olha, cada parte do corpo de Cristo, ela age, move. Então somos o corpo de Cristo e todos os membros neste corpo move. Então o mover que faz é um trabalho que faz, é um ministério na verdade. Então, ministério significa trabalho, queridos irmãos. Isto aqui é muito importante. Então tem pessoas que foram chamados para isso, mas nós podemos interceder, nós podemos fazer oração intercessora. Todos nós podemos interceder, todos nós podemos orar, todos nós podemos interceder, sem necessariamente ser chamado para tomar o ministério de intercessão. Outra palavra, deixa explicar-se de uma forma muito simples. Todos nós podemos interceder. Todos nós podemos interceder. Todos nós podemos fazer a oração intercessora sem carregar o ministério de intercessão sobre os nossos ombros. Todos nós podemos fazer isso. Então, Deus chama as pessoas para interceder. Preste atenção que isso é muito importante. E por isso hoje, as igrejas que entendem sobre batalha espiritual, eles estabelecem grupos de intercessão, pessoas que oram, pessoas que estão ali, eles sabem que esse é seu trabalho, esse é seu ministério. Esse é o ministério que eles receberam da parte de Deus. Eles oram, intercedem. São pessoas que colaboram com seus líderes, com seus pastores e oram. Uma vez eu ensinei aqui, eu disse, olha, muitas das vezes as pessoas não entendem sobre o perigo. Os ministérios, elas não dividem a igreja. Preste atenção, que isso é muito importante. Os ministérios não dividem a igreja. Eu disse,
Ministérios não são igreja. Aliás, ministérios não são igreja. Preste atenção. Eu quero que vocês saibam disso. Mas a igreja tem vários ministérios dentro dela. Ouviram o que eu disse? É que muitas das vezes as pessoas entendem o seguinte: quando descobrem que elas têm um ministério, elas têm uma função dentro da igreja, eles querem dividir a igreja, Quem disse que quando Deus te atribui um ministério para dividir a igreja? Então, o que acontece? Existe, na verdade, muito mal entendido sobre isto. Vou repetir mais uma vez. Ministérios são exatamente tarefas atribuídas por Deus que cada pessoa faz dentro da igreja. Presta atenção que vocês entendam. Ministério não é igreja, mas a igreja é o corpo. E dentro do corpo de Cristo tem vários ministérios. É só para ajudar a vocês a entender. Agora, eu falei de estabelecer grupos de intercessão dentro das igrejas. Muitas das vezes o que acontece? Em vários lugares, esses grupos ali acabam estando operando fora do corpo, fora da igreja. Esse aqui é um grande perigo. E por isso, muitas das vezes, existem ali vários grupos de intercessão que oram sobre vários assuntos, queridos irmãos, mas muitos desses assuntos, eles não estão muito ligados com aquilo que nós chamamos da realidade da igreja. Deixa eu falar para vocês. Eles dividem. Então, os intercessores ficam completamente desligados da igreja. Olha, Cristo é o cabeça da igreja. Eu quero que vocês saibam disso. E o corpo sem cabeça não funciona. E todos os ministérios que manifestam dentro do corpo precisam depender da cabeça, que é Cristo. Então, muitas das vezes, muitos grupos que são chamados grupos de intercessão, eles operam completamente fora da igreja. E ao operar fora da igreja, veja só, muitas das vezes o que eles fazem não é tão eficaz. Porque a primeira coisa é o seguinte: eles não sabem até com que tipo de demônios a igreja está a lutar. Como é que vai saber se está fora do corpo? Sabe? Deixa eu falar para vocês. Eu vou falar daqui a pouco sobre alguns pontos importantes que vão ter que ajudar muitos intercessores. Preste atenção. Satanás, ele já não luta mais contra Deus. Essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. Segundo, Satanás já não luta mais contra Deus. Segundo, Satanás não luta mais contra Jesus. A guerra hoje é entre Satanás e a igreja. Se você não acredita nisso, vai ter que aprender a acreditar. Vou explicar por quê. Antes de ser Satanás, este ser que se rebeliou contra Deus foi criado nos céus. O seu nome era Lúcifer. Quando ele se orgulhou, sabe o que a Bíblia diz? Deus o expulsou lá do céu. Deus o expulsou lá do céu. E esse anjo mais belo, criado por Deus, que assistia à presença de Deus, em outras palavras, era o único anjo ungido. Depois de ser expulso, se tornou Satanás, se transformou em um bicho mais feio e se tornou inimigo de Deus. E é por isso que ele não tem como lutar contra Deus, não tem. Deus o expulsou. E ele não luta mais contra Jesus, sabe por quê? Porque Jesus o venceu na cruz. A guerra aqui é entre Satanás e a igreja. É por isso que Deus armou a igreja. Presta atenção. Deus armou a igreja. E Paulo diz o seguinte, vamos ler, por favor, no livro de 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Presta atenção, a guerra aqui é entre a igreja e Satanás. Quando se fala sobre batalha espiritual, nós temos que entender isto de uma forma muito profunda. E por isso eu acabei de falar agora que muitos grupos de intercessores que se desligaram da igreja, que não estão ligados à igreja, eles não sabem exatamente com que tipo de demônios a igreja guerreia. É verdade.
Eles não sabem com que tipo de demônios a igreja guerreia. Em outras palavras, nós temos que estar ligados ao corpo de Cristo para guerrear de uma forma eficaz, tendo um entendimento correto sobre a estratégia de guerra espiritual contra as forças das trevas. Como é que podemos fazer isto estando fora da igreja? É impossível, queridos irmãos. Esse tipo de desligamento entre os grupos de intercessão e o corpo de Cristo, que é a igreja, não traz assim muita eficácia no combate espiritual. Não traz. E por isso eu quero encorajar a vocês. Tem coisa que o Espírito Santo, na verdade, quer falar para os crentes nos nossos dias. Porque a igreja é o corpo de Cristo, queridos irmãos. Então, vamos ler aqui no livro de 2 de Coríntios, capítulo 10, no versículo 4. Ache ali, por favor, e dá glória a Deus se você já achou, em nome de Jesus Cristo. Então, vamos ler aqui. Louvado seja Deus, capítulo 10 de 2 de Coríntios, no versículo 4. Diz assim a Bíblia: porque as armas da nossa milícia, presta atenção que isso é muito importante, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. No versículo 5, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Aleluia. Então, presta atenção. Então, eu estava a dizer que muitos intercessores hoje não sabem, na verdade, com que tipo de demônios a igreja está a combater. Então, acabei de dizer agora que Satanás já não luta contra Deus. Não pode lutar contra Deus, porque Deus o expulsou lá do céu. Não pode lutar contra Jesus. Jesus venceu através da sua morte na cruz. Então, a guerra hoje é contra Satanás e a igreja. Presta atenção. É por isso que Deus armou a igreja. É isso que Paulo aqui escreveu. Oh, louvado seja Deus. Que alguém tenha a graça de entender coisas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo diz, olha só a linguagem que Paulo usa aqui. Porque as armas da nossa milícia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, Deus armou a igreja. Ele armou a igreja. Ele colocou as armas, as suas armas, as armas de Deus foram colocadas, disponíveis para a igreja. Agora veja só o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 6. Vamos ler o livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10. Diz assim a Bíblia: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A igreja precisa ter este tipo de entendimento. Deus armou a igreja, queridos irmãos. Deus armou a igreja para a igreja batalhar as forças das trevas. É muito importante entender o que nós temos e como devemos utilizar ou usar. É muito importante, eu vou falar muito sobre isso, não sei se será neste culto ou no próximo, sobre a estratégia de batalha espiritual. É muito importante entender isso. E por isso os intercessores, na verdade, eles são parte do corpo de Cristo. A intercessão é um ministério. E Deus os chamou as pessoas para orar. Você pode orar sem necessariamente assumir um ministério, mas
a oração intercessora, ela deve ser feita. Quer aqueles que carregam o ministério de intercessão sobre os seus ombros, quer aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que devem aprender a orar, todos eles devem ter entendimento sobre batalha espiritual. É muito importante. Uma vez eu fiz uma pergunta para alguns intercessores. Vocês sabem com que tipo de demônios vossos pastores guerreiam? Eles simplesmente olharam para mim e ficaram calados. Vocês são intercessores? Sim. Mas vocês entendem, sabem com que tipo de demônios os vossos pastores guerreiam? Alguém disse que não. Disse sim. Sabe por quê? Esse desligamento, essa separação. Ministérios de intercessão separados do corpo de Cristo perdem completamente a noção das coisas. E o que eles fazem não se torna eficaz. Porque é importante fazer isso dentro do corpo de Cristo. E Cristo, como cabeça, ele traz uma estratégia de oração, uma liderança nesse combate, queridos irmãos. Nesse combate. É muito importante entender verdades como essas. Isso é muito importante. Deus armou a igreja. Então, olhando por Efésios, mais uma vez, eu vou ler, por favor, tenham paciência. Capítulo 6, no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo escreveu aqui para a igreja de Efésio, para compreender exatamente, veja só, o nosso envolvimento na guerra espiritual como a igreja. Satanás, na verdade, já não luta mais contra Deus, que foi vencido, expulso lá do céu. Não luta mais contra Jesus, porque Jesus derrotou Satanás através da sua morte na cruz. Mas a guerra é entre a igreja e Satanás, é por isso que Deus revestiu a igreja com todo tipo de armaduras, que são, na verdade, armaduras de Deus para poder resistir firmemente contra todas as astutas ciladas do diabo. Em nome de Jesus Cristo, que a igreja de Jesus, queridos irmãos, venha despertar num tempo como esse, que é um tempo muito difícil. Estamos, na verdade, a entrar nos últimos tempos. Preste atenção, queridos irmãos. Diz a Bíblia, a ciência multiplicará e a iniquidade também multiplicará. Multiplicar-se a iniquidade na terra, preste atenção, e o amor de muitos se esfriará. Você já imaginou? Precisamos, na verdade, de ver um exército do Senhor na ofensiva para orar como nunca antes contra todos os poderes das trevas em nome de Jesus Cristo. Então eu quero que vocês saibam que esse tipo de intercessão será tão eficaz quando a igreja se unir, quando todos começarem a ter os olhos de entendimento abertos para você ver com que tipo de demônios a igreja está a lutar. Isto é muito importante, com que tipo de demônios a igreja está a lutar. Eu fico tão decepcionado quando começo a ouvir intercessores que odeiam pastores, intercessores que falam mal de pastores, intercessores que falam mal dos irmãos. Isso não é intercessão, não é coisa nenhuma. Presta atenção. Mas muita coisa está a existir pelo mundo fora. Por quê? É esta divisão, é esta separação. Intercessores foram chamados para estarem na brecha, queridos irmãos. Deus está à procura de pessoas para estarem na brecha, pessoas que vão poder estar na brecha, intercederem, estar no meio entre Deus e os homens, para que Deus não destrua a terra. Essa aqui é a verdade. Nós temos que acordar. Os olhos do nosso entendimento precisam estar abertos. Como é que você vai orar por uma pessoa que você tem sempre falado mal? Já imaginou onde é que os pastores estão? Onde é que Deus estabeleceu os pastores? Você já imaginou aonde é que a igreja está? Todo intercessor precisa entender isto.
Todos os pastores estão na mira do inimigo. O pastor, na verdade, como ministro de Deus, apacentando o rebanho, ele está na mira do inimigo e precisa de intercessores ao seu lado. Todos aqueles que apacentam o rebanho de Deus estão na mira. É por isso, por falta de uma cobertura intercessora, por causa dessa divisão, ministérios de intercessão desligado ao corpo de Cristo. Veja só, hoje podemos ver a grande fraqueza da própria igreja. Por causa disso, por falta da unidade, a união. Nós temos visto uma grande fraqueza no corpo de Cristo. O intercessor é alguém, aliás, o intercessor que leva o ministério de intercessão nos seus ombros, tem certas qualidades, preste atenção, tem certas qualidades que eu vou falar muito sobre isso nos próximos dias. As qualidades que um verdadeiro intercessor tem, porque tem muita coisa por aí, queridos irmãos, não tem nada a ver com intercessão, desculpa dizer isto, mas não tem nada a ver, não tem. Me perdoe por isso, mas a verdade precisa ser falada, não tem nada a ver com intercessão. É por isso, deixa eu falar para vocês, os verdadeiros intercessores, eles possuem uma certa qualidade. Eu vou falar sobre isso para não ter que adiantar, porque estaria a ensinar sobre intercessão por longas semanas. A minha oração é que Deus venha despertar o exército do Senhor, uma geração de pessoas que vão assumir esse ofício, em nome de Jesus, que vão ter que dizer sim, Senhor, aqui eu estou, eu preciso de orar como nunca antes. Olha, há 2 semanas atrás eu ensinei sobre por que Deus quer que a gente ore. Veja no primeiro o estudo, vai para a nossa página da YouTube, PNL TVI, você vai entender tudo. Então, a luta hoje, queridos irmãos, é entre Satanás e a igreja. É por isso que a igreja foi revestida com armaduras de Deus. E Paulo disse, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então tenha esse tipo de entendimento. Então, para dizer o seguinte, 5 coisas importantes que eu quero que vocês entendam. Para você orar, fazer a oração intercessora, para você ser o intercessor. Isso é muito importante. É o seguinte, primeiro, vamos começar com o primeiro ponto. Intercessores devem ter um entendimento sobre batalha espiritual. Isso é muito importante. Todo tipo de intercessor ou qualquer pessoa que ora e intercede, lembra que a palavra interceder significa orar por uma outra pessoa. Você se faz isso, se você se envolve num trabalho de intercessão, tu tens que entender, tu tens que ter entendimento sobre batalha espiritual. Isso que eu acabei de falar agora, que Satanás já não luta contra Deus, já não luta contra Jesus, mas a guerra entre a igreja e Satanás, a igreja e o reino das trevas, queridos irmãos. É por isso que Jesus falou que o portal do inferno não vai prevalecer contra a igreja, porque Jesus sabia muito bem que a igreja está aqui na terra, ele sabe muito bem que a igreja está aqui na terra e o diabo também está aqui na terra. Então a batalha é entre a igreja e o diabo. Então como é que nós vamos orar? Como vamos fazer essa oração intercessora? Como é que nós vamos ter que agir como intercessor se não tivermos entendimento sobre batalha espiritual? Vou trazer aqui uma definição muito simples sobre batalha espiritual. Muita gente faz a pergunta, mas o que é isso? Fala sobre batalha espiritual, guerra espiritual. O que é isso? Muitas pessoas tentam desenvolver respostas de uma forma muito técnica, mas deixa eu falar para vocês. Vou trazer aqui uma resposta muito simples. O que é isto? Batalha espiritual. A resposta está na Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3, no versículo 8. 1 de João, capítulo 3, no versículo 8. Espero que os irmãos estão sendo ali abençoados em nome de Jesus Cristo. E que Deus proteja as nossas vidas, que Deus proteja as nossas famílias,
porque o que está sendo desvendado aqui nesta noite é muito profundo. Isso vai ter que ativar a oração intercessora na vida de milhares de pessoas que me escutam, em nome de Jesus Cristo. Pessoas que vão ficar de joelho para interceder. Como eu disse, vou falar sobre qualidades de uma vida, a qualidade da vida dos intercessores. Vou falar sobre isso, você vai ter que entender isto aí, em nome de Jesus Cristo. Mas agora escute o que Deus está a falar com a sua vida. Escute como Deus está a falar com a sua vida nesta noite. Então, vamos ler 1 de João, capítulo 3, no versículo 8. Estou a definir o que é isso, batalha espiritual. 1 de João, capítulo 3, no versículo... Desculpa, 2 de João... E a 1 de João, desculpa. Capítulo 3, no versículo 8. Olha só. Está aqui escrito. 1 de João, capítulo 3, no versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora, veja só a parte B deste versículo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Oh, meu Deus, eu vou ler de novo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer. Numa outra versão vem a palavra destruir. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir, presta atenção, destruir, desfazer as obras do diabo. Definindo de uma forma muito simples, o que é isso batalha espiritual? O que é isso guerra espiritual? Guerra espiritual ou batalha espiritual significa destruir as obras do diabo. Eu acredito que essa é uma definição correta sobre batalha espiritual. Alguns de vocês podiam dizer assim, sim, batalha espiritual significa orar por muito tempo. Nós temos que entender exatamente o que significa isso. Esta que é a resposta. Batalha espiritual, ou guerra espiritual, na verdade, para nós a igreja, significa destruir todas as obras do diabo. Eu disse para vocês, vou repetir várias vezes o que eu falei. Satanás já não luta contra Deus, porque Deus o expulsou lá no céu. Satanás já não luta contra Jesus, porque Jesus o derrotou através da sua morte na cruz. A batalha é entre a igreja e o diabo e as forças das trevas. E vou repetir o que eu falei. É por isso que Deus armou a igreja. Já li aqui alguns versículos. Agora preste atenção. Batalha espiritual. Nós temos que ter entendimento. Se você quer fazer a oração intercessora, se você quer ser intercessor, tenha entendimento sobre batalha espiritual. Então, a batalha espiritual significa destruir as obras do diabo. Por isso eu falei que intercessores existem para orar. Falei sobre esse tipo de separação, desconectação, ministérios de intercessão e o corpo de Cristo, que é a igreja. Perdemos completamente a noção das coisas. Não temos olhos do entendimento aberto para podermos compreender melhor com que tipos de demônios a igreja está a batalhar, até com que tipo de demônios os seus pastores estão a batalhar. Preste atenção que isso é muito importante. Então, batalha espiritual significa destruir as obras do diabo. Isso é que significa batalha espiritual. Agora, presta atenção que a batalha espiritual não se faz só em forma de oração. Esse que é o entendimento que muita gente tem, que a batalha espiritual ela só é feita em forma de oração. É por isso que a igreja hoje ela está com muitas lacunas. Eles não estão sendo eficazes nessa batalha. Por quê? Porque eles entendem a batalha espiritual por uma via só, via de oração. Não, mas deixa eu falar para vocês. Quando nós começarmos a descobrir, na verdade, o ofício de intercessores, nós não só vamos poder orar, temos que saber agir. É por isso que vou ensinar também sobre tipos de intercessores aqui, que é muito importante entender. Agora, preste atenção. Como é que nós podemos destruir as obras do diabo? Essa aqui é a grande pergunta. Se o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo,
Como é que Jesus destruiu as obras do diabo? Veja só. E como é que as obras do diabo devem continuar a ser destruídas? A igreja está aqui na terra. A primeira coisa, vou falar, é necessário que a gente entenda que a oração é uma grande arma. Se você ler a Bíblia, voltando para o livro de Efésios, Paulo fala sobre armaduras de guerra. E ao falar sobre armaduras, está aí a oração. Mas vamos ler para compreender melhor sobre o que Paulo quis ensinar. Efésios capítulo... Oh meu Deus, estou sentindo tanta unção aqui. Em nome de Jesus Cristo. Existem anjos a batalhar enquanto algo está sendo ensinado aqui. Em nome de Jesus Cristo. Há batalha acontecendo nos lugares celestiais, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Como eu disse, que Deus proteja as nossas vidas, as nossas famílias, porque desvendando coisas como essas, queridos irmãos, sem dúvida nenhuma, os seus entram em batalha. Então eu quero que você saiba nesta noite, em nome de Jesus. Vamos abrir outra vez o livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Falei sobre a igreja revestida de armaduras de Deus. 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Olha só no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Meu Deus, isto é muito profundo. Estai, pois, firme, cingindo os lombos, sim, cingindo os vossos lombos com a verdade. Como eu disse, a oração é uma das armas intercessoras. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, escutem, queridos irmãos. Porque a intercessão hoje ela é feita usando só aquilo que nós chamamos de uma só linha, a linha de oração. Só. Mas escuta uma coisa, veja como Deus armou a igreja. E essas armas são armas de ataque e também são armas de defesa. Preste atenção que isso é muito importante. Então isso é batalha espiritual. Temos que ter esse tipo de entendimento. Destruição das obras do diabo, em nome de Jesus Cristo. Então, estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Falando disso, você vai apanhar intercessores mentirosos e falsos. Esses não são intercessores, não. Se você não ter a verdade, você vai cair no laço do inimigo, na armadilha do inimigo. É preciso entender sobre batalha espiritual e se preparar, meus queridos. Verdade, justiça, justiça. No versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. A fé, o escudo da fé. A Bíblia fala sobre capacete da salvação, a palavra de Deus que é a espada do Espírito, no versículo 18, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja Deus. Então, ponto número 1. Intercessores devem ter entendimento sobre batalha espiritual. Batalha espiritual significa destruir as obras do diabo. Eu fiz uma pergunta. Como é que nós podemos destruir as obras do diabo? Essa é a grande pergunta. Orando. A oração é uma das grandes armas. Nós temos que orar. Nós temos que orar. Orar significa, do hebraico, orar significa falar com Deus. A oração funciona como uma chave. Isso é muito importante entender, igreja. Uma chave. A oração é as chaves, é a grande chaves. Deixa eu falar para vocês, Deus quer que as pessoas orem. Deus quer que as pessoas orem, na verdade. Falem com Deus. Chame, clame por Deus. Busca Ele. Busca Ele. Hoje, por exemplo, nós confiamos mais na nossa esperteza,
Nós não oramos. Esquecemos até que Deus ouve a oração. Nós esquecemos que é necessário orar. Esquecemos. Hoje, por exemplo, as pessoas já não se juntam mais para orar e jejuar a favor das outras pessoas. Escuta, eu não quero repetir o que eu falei há 2 semanas atrás. Por que Deus nos manda orar? Por favor, se você puder visitar a nossa página da YouTube, que é PNL TVI, procure esta pregação sobre a intercessão, parte 1, procura. Você vai entender, eu expliquei de uma forma muito assim, simples, para você compreender melhor por que Deus nos manda orar. Por quê? Ele deveria fazer muita coisa sem precisar da nossa colaboração. Mas por que Deus quer que você colabore? Por quê que Deus está à procura de pessoas para estar na brecha, para Ele não destruir a terra? Por quê? Você vai entender uma coisa linda que o Espírito Santo falou. Então, vai na nossa página, procura ouvir esta pregação, porque eu não vou repetir aqui por causa do tempo. Então, através da oração, as obras do diabo são destruídas. E não só. Você sabe quando um crente prega, ele está a fazer guerra espiritual? Você sabia disso? É verdade. A pregação do Evangelho também é uma das armas. Acabamos de ler agora o livro de Efésios, capítulo 6. Preparando os nossos pés, calçando as botas de preparação do Evangelho. Quando você prega, você está a fazer guerra espiritual. Mas como? A palavra de Deus que é pregada, ela revela o conhecimento de Deus. Diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não imagina que na medida que o Evangelho começa a ser pregado, pessoas começam a ser libertos. As pessoas começam a ser libertos. É por isso que é dali que vem a transformação. Estou a falar de transformação de vida das pessoas. Em outras palavras, estou a falar de transformação de vidas. Essa aqui é a verdade. Então, quando começamos a falar sobre guerra espiritual ou batalha espiritual, o que nos aparece na mente é só uma linha de oração. Não, queridos irmãos, é necessário que o Evangelho seja pregado. É necessário que o Evangelho seja pregado. Na medida em que nós pregamos o Evangelho, pessoas começam a ser libertas e vidas começam a ser transformadas. É isso, essa aqui é a realidade. Agora imagina se as pessoas pararem de pregar a palavra de Deus. Se imagina. Por exemplo, o nosso envolvimento na batalha espiritual através de admoestações, aconselhamento. Isso também faz parte da batalha espiritual, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava no meu escritório e o meu telefone tocou. E a pessoa que estava a ligar estava a falar coisas que eu não entendia, porque a voz estava muito assim, mal, muito mal mesmo. E as pessoas só diziam assim, por favor, me ajuda. Mas eu dizia, o que se passa? Por favor, me ajuda. Eu só peço para orar por mim. Por favor, peço. Olha só, eu comecei a orar, não sabia na verdade do que estava a acontecer. Muitas das vezes, quando alguém te faz um pedido de oração e não diz o que está a acontecer, na verdade há uma estratégia de oração que se usa. Ora em línguas, meu querido. Ora em línguas. Talvez você possa dizer, não, mas eu não entendo nada disso. Essas ferramentas todas faz parte do investimento que Deus fez para a igreja. Você precisa disso. Comecei a orar em línguas, porque eu não sabia qual era o assunto, eu não sabia por quê. Aliás, por que essa pessoa simplesmente fez um pedido de oração, mas não disse o que estava a acontecer. Talvez eu poderia dizer assim, olha, se tu não quiseres dizer nada, eu desligo o telefone. Não, queridos irmãos, nós somos a igreja de Jesus, nós somos a igreja, a eclésia do nosso Pai. O Espírito Santo está dentro de nós, Ele conhece a mente de cada pessoa. Sabe, comecei a orar em línguas.
eu terminei, eu disse assim para a irmã, que Deus lhe abençoe grandemente, que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus Cristo, que tudo esteja bem contigo. Desliguei o telefone. No dia seguinte, o meu telefone tocou. Olha, várias pessoas fizeram chamadas, tentaram chamar, conversei com várias pessoas. Mas olha, era a mesma voz, mas diferente. Era a mesma pessoa, aliás, mas com uma voz diferente. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, está tudo bem. Graças a Deus que hoje eu estou bem. Eu disse, está tudo bem consigo, sim. Mas diz-me lá, o que está a acontecer? Sabe o que a pessoa disse? Eu já estava a chorar. É que ontem eu estava para me suicidar. Eu estava com um frasco de comprimidos, mais de 90 comprimidos. Eu já tinha o copo d'água ao meu lado, estava no meu quarto. Eu queria me suicidar, eu queria me suicidar. E naquele momento que eu pensei em tomar aqueles comprimidos todos, eu ouvi uma voz que dizia assim para mim, não faça isto. E quando eu ouvi esta voz, lembrei-me do pastor. Eu disse, deixa que vou ligar para ele para orar por mim. Na verdade, essa pessoa estava a passar por momentos muito difíceis na vida. Então ela pensou, suicidar seria a melhor opção. Mas olha, Deus interviu. Ela ligou, nós oramos. Ela disse para mim, naquele momento que eu estava a orar, ela estava a sentir que alguma coisa estava a sair dela. Na verdade, a mágoa, o rancor, a decepção, tudo estava a ir embora, estava a sair. E ela pegou aqueles medicamentos todos, colocou na sanita. Colocou na sanita, na pia, como dizem. Botou na pia, como os nossos irmãos no Brasil dizem. Botou na pia. Agora, preste atenção. Foi uma grande libertação. No dia seguinte, a mesma pessoa ligou para mim com uma voz diferente. Ela agradeceu tanto a Deus. Eu disse, olha, louvado seja Deus. E fiquei tão emocionado que eu estava a chorar. Você já imaginou? Satanás ia levar esta pessoa para o inferno. Mas Deus interviu. Já imaginou que Deus quer nos usar para alguma coisa? Batalha espiritual é exatamente isto. Se você começar a pregar o evangelho, você está envolvido na batalha espiritual para destruir as obras do diabo. Se você está a orar pelas pessoas, você está envolvido na batalha espiritual para interceder, para que Deus libere o seu poder, para que Deus venha intervir na vida dessas pessoas. Se você aconselha alguém, se você admoesta alguém, até corrigir alguém, faz parte da batalha espiritual. Batalha espiritual significa isso. Olha, para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir todas as obras do diabo. Queridos irmãos, nós precisamos de ter um entendimento muito profundo sobre o nosso envolvimento na guerra espiritual. O que você pensa que guerra espiritual é? É isso. É destruir as obras do diabo. Uma vez eu falei para um grupo de intercessores, eu disse assim, uma coisa é a pessoa do diabo, outra coisa são as obras do diabo. Muita gente hoje, veja o que fazem. Eles oram, todas as vezes mencionam o nome do diabo. Quando eles oram, diabo, eu te amarro, diabo, eu te quebro, em nome de Jesus, sai da minha vida, sai da vida da minha família, oh diabo, sai desta cidade, em nome de Jesus, sai deste país, nós te expulsamos, diabo. Eles lidam com a pessoa do diabo, mas não têm qualquer noção sobre as obras do diabo. Não tem. E algumas dessas pessoas que lidam com a pessoa do diabo, eles já vivem influenciados de uma forma tão vergonhosa. Você hoje expulsa a pessoa do diabo e você está completamente amarrado. As obras do diabo prenderam você, mas você está toda hora a lidar com a pessoa do diabo. Satanás sai, mas você está amarrado às obras do diabo, te escravizam. Então nós temos que ter entendimento sobre isso.
Diz a Bíblia, os poderes do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E temos que estar atentos, temos que estudar a Bíblia, temos que compreender de uma forma muito profunda sobre batalha espiritual e estudarmos melhor de que forma nós temos que nos envolver. Se você faz a oração intercessória, se você é intercessor, lembra, você precisa ter um entendimento sobre batalha espiritual. Isso é muito importante. Estou a falar de entendimento, entender o que é isso, batalha espiritual. Então presta atenção, queridos irmãos. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Este é o ponto número 1. Nós temos ainda 5 pontos, presta atenção. Porque eu não quero levar muito tempo, eu quero terminar agora. Porque na próxima semana eu vou falar sobre como nós devemos nos preparar. Primeira coisa estou a falar agora do entendimento, ter entendimento. O que é isto, batalha espiritual? Você já entendeu. Na próxima semana eu vou falar sobre a nossa preparação para a batalha espiritual. Queridos irmãos, deixa eu falar para vocês. Este é o tempo de ouvirmos a voz de Deus. Esse é o tempo da igreja acordar e orar como nunca antes. Esse é o tempo de unidade. Deixa eu falar para vocês. Ministérios não é igreja. A igreja é o corpo de Cristo com vários ministérios. Nós temos que ter discernimento, porque vários ministérios de intercessão estão desligados ao corpo. Já não tem Cristo como cabeça, eles já não têm entendimento, e por isso tudo que eles fazem não é eficaz. Sabe por quê? Porque eles não sabem com que tipo de demônios a igreja está a batalhar. Eles não sabem. Por exemplo, deixa eu falar para vocês. Por falta desse entendimento, o que se faz não é eficaz. Vou dar um exemplo. Poder das trevas estão a crescer na terra, mas com a presença da igreja na terra. O que está a acontecer? Esta aqui é a grande pergunta. O que está a acontecer? Esta é que é a grande pergunta. O que está a acontecer? Se você olhar para as coisas que estão a acontecer nesses últimos dias, é como se a igreja, é como se a igreja não conseguisse alcançar vitória. Não sei se está a entender. Deixa eu falar para vocês, não quero exagerar. Deixa eu falar para vocês. É que Satanás está a trabalhar de uma certa forma e muitos crentes estão a dormir. Vocês sabem o que está a acontecer hoje? É que as pessoas se atacam umas às outras, as pessoas vivem falando mal assim, uns dos outros, há muita divisão. Então, vamos lá pensar sobre isso. Vamos lá pensar sobre isso. Hoje, por exemplo, falar da oração, falar de jejum, a igreja, pessoas perderam o entendimento das coisas. Então, falei agora que uma coisa é a pessoa do diabo, outra coisa são as obras do diabo. O que as pessoas sabem dizer hoje é: sai, Satanás, eu te repreendo, vai embora, sai da minha casa, sai da minha família. Mas você está preso. Está preso. Você é escravo. Aquilo que a Bíblia diz: quem pratica pecado é o escravo do diabo. Você é escravo do diabo a lidar com a pessoa do diabo, mas estando no seu cativeiro. Imagina, isso não traz nenhuma eficácia. É o seguinte, o diabo está trabalhando de uma forma muito astuta. Manipular a mente, trazer um certo tipo de entendimento errado. Hoje, por exemplo, as pessoas são mais estudadas, então você pensa que a sua esperteza ela pode ser usada para você se escapar de alguma coisa. Irmãos, a igreja precisa orar. Os poderes das trevas estão a crescer na terra. Preste atenção, fique atento. Estão a crescer na terra. É por isso que é necessário que essa geração seja levantada como nunca antes para orar. Não só orar, eles devem entender como se faz a guerra espiritual. Eles devem ter um entendimento espiritual sobre a guerra espiritual. Devem ter entendimento espiritual sobre batalha espiritual. Por favor, me entendam.
Eles precisam ter um entendimento espiritual sobre batalha espiritual. É muito importante entender isso, porque nada se faz na carne. Não. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Então vamos falar dessas fortalezas aqui nos nossos estúdios, nos próximos cultos. Será que você consegue notar alguma coisa? Você consegue ver alguma coisa? Você consegue ver alguma coisa? O que está acontecendo no mundo hoje? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Mas os portais do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não vão. Uma coisa é a igreja se posicionar na ofensiva, outra coisa é a igreja sair da ofensiva para defensiva. E começar a usar vários métodos para se defender. E quando ela deixar de lutar na ofensiva, ela se posiciona na defensiva e a igreja, as pessoas ficam reclamando, murmurando. Mas na verdade, o que Deus não fez? Armou a igreja. Olha só a linguagem que Paulo usou, revestir-vos. É uma responsabilidade nossa de nos revestir para nos pôr de pé e orar como nunca antes. Deve haver, queridos irmãos, intercessão em todos os lados. Mas temos que saber como orar. Vamos falar sobre preparação ou intercessores que estão preparados para a batalha. Estaremos a falar isso. Estaremos a falar também aqui nesse culto sobre níveis de batalha espiritual. Isso é muito importante. Falar de níveis. Será que nós estamos a entender o que está acontecendo ao nosso redor? Essa pergunta é: quais são ataques que estão a acontecer contra a igreja hoje? No mundo. Não estou a falar de uma igreja local. Estou a falar no mundo. Quais são os ataques hoje que estão a vir contra a igreja? Muita gente, por exemplo, já ouviram falar sobre perseguição. Perseguição. Como é que a igreja, nesses últimos dias, vai encarar a perseguição? Preste atenção. Como? É isso que eu estou a trazer aqui, para vocês começarem a compreender. Como? Estou a falar de perseguição. Haverá muita perseguição no mundo inteiro contra a igreja. Então, como é que nós vamos orar? Estamos a falar de níveis de batalha espiritual. De que forma a igreja deve se posicionar para orar? O que a igreja deve fazer nesses últimos dias? Que tipo de estratégia Deus está a colocar no corpo de Cristo para batalhar nesses níveis de guerra? É muito importante. Vou falar também nesse culto, nesse estudo sobre tipos de intercessores. E mais tarde vou falar sobre a estratégia de batalha. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Espero que você foi abençoado nesta noite. E falei nesta noite sobre entendimento sobre batalha espiritual. Então preste atenção, prepare-se já, tenha entendimento, você já sabe, tenha entendimento que batalha espiritual significa destruir as obras do diabo. Preste atenção que isso é muito importante. Então Deus quer que a gente tenha esse tipo de entendimento para começar a nos envolver de uma forma mais consciente em nome de Jesus Cristo. E que Deus venha trazer unidade, união. É muito importante que esses ministérios estejam no corpo de Cristo, para que eles entendam que, afinal de contas, com que tipos de demônios a igreja está a guerrear. Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe grandemente. Você que nunca aprendeu sobre o que ser intercessor, fazer oração intercessora, aprenda agora.
orar por alguém, esteja na brecha para que Deus não venha destruir a terra. Ora, interceda. Vocês que acreditam que foram chamados para o ministério de intercessão, presta atenção, assuma esse ofício. Sei que esse tipo de responsabilidade está nos teus ombros, e ora, e sem dúvida nenhuma, por você dizer sim, por você assumir isto, Deus vai falar com você. Eu tenho dito assim, se você não se dedica naquilo que Deus te concedeu, você não cresce nisso, mas na medida que você continuar a dedicar-se, você vai crescer e Deus vai falar consigo. Sem dúvida nenhuma, Deus vai falar consigo. Deus vai abrir os seus olhos de entendimento para você ver as coisas, e Deus vai depositar grande confiança na sua vida. Ele vai revelar os seus segredos para você. Isso é muito importante. Jeremias 33, se tu clamares diante de mim, eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, isso vai acontecer. Então, você vai ter que entender mais tarde sobre as qualidades do intercessor. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer por esta palavra nesta noite e pedir as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Pai, eu sei que todas as vezes que tu nos ensina, tu mesmo fazes manifestar sobre as nossas vidas a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, levanta guerreiros, meu Pai, em todos os lugares, pessoas para orar, pessoas que têm um entendimento profundo sobre batalha espiritual. Senhor, sabemos que estamos a viver nos últimos dias, onde a iniquidade está a multiplicar na terra. Nós oramos que a igreja, em nome de Jesus Cristo, nesses últimos dias, seja despertada para orar como nunca antes. Não só, ela precisa acordar para compreender sobre a batalha espiritual. Em nome de Jesus Cristo, oro pela unidade, ministérios e o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a tua igreja, os ministérios é parte do corpo, que é a igreja. Quebro em nome de Jesus toda divisão. Senhor, venha trazer unidade, que todos os intercessores tenham olhos do entendimento abertos para compreender com que tipo de inimigos a igreja está a guerrear. Tu revestiste a igreja, Senhor. Tu revestiste a igreja. Pai, no nome de Jesus Cristo, o mesmo discernimento que o Senhor colocou na vida do teu servo apóstolo Paulo, quando ele discerniu o espírito da adivinha que tentava elogiar a ele, e ele repreendeu, esse mesmo discernimento que venha sobre a igreja nos dias em que nós estamos. Que todas as fortalezas, Senhor, essas fortalezas colocadas em todos os lugares para poder manipular a igreja e para que a igreja adormeça, para que a igreja se conforme, em nome de Jesus, que essas fortalezas sejam destruídas em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos que toda mente seja levada cativa à obediência a Cristo nesta noite. Nós oramos pela transformação deste povo, em nome de Jesus. Nós oramos que o poder das trevas seja quebrado, todas as obras do inferno sejam quebradas, tudo que se levanta contra a igreja caia por terra no poder do nome de Jesus. Pai, levanta a tua igreja para orar como nunca antes, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu sei que tu nos manda orar de acordo com os teus propósitos. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que haja esse despertamento. Como a tua palavra diz, ai de mim se eu não orar por vocês. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nesta noite pedimos que haja graça, a superabundante graça nos dias em que nós estamos. Uma igreja na ofensiva, um povo que ora, um povo preparado em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo maravilhoso. Abençoa, Senhor, mais uma vez o teu povo, pastores e ministros, sejam todos abençoados. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Então, escute, na próxima semana, na próxima quarta-feira,